o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, as pessoas do Espírito Santo, tem diversas pessoas, tanto com tornozeleira eletrônica, quanto pessoas que voltaram ao presídio. Então, eu acho que respeitar o devido processo legal urge no nosso país. O ministro Alexandre de Moraes vem cheio, porque a gente tem que esperar o Congresso dos Estados Unidos pressionar o ministro Alexandre de Moraes, porque nós não temos um presidente de um Senado que eu não vou dizer que ele é só frouxo e covarde, ele participa do sistema. Então, nós temos sim que cobrar. Muita gente aqui da esquerda fala, vocês agora estão preocupados com preso, por que vocês também não fazem isso com os outros presos? Ninguém lá do 8 de janeiro estuprou, ninguém do 8 de janeiro matou alguém por causa de um celular, ninguém do 8 de janeiro vendeu droga. Porque eu falo, essa escória desses criminosos não fazem falta. Não fazem falta. Eu estou aqui com um pastor ao meu lado, e eu não tenho problema nenhum, em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal, mandar um traficante, um estuprador, um latrocida para o cemitério. Depois os pastores fazem oração lá para que ele pague as contas dele. Porque aqui a gente não defende criminoso. Eu pergunto, que crime as pessoas cometeram no 8 de janeiro? Que crime? Qual crime? Então, parabéns ao deputado Paulo Bilisco. Nós precisamos sim saber como andam as condições dos presos do 8 de janeiro, e eu fico aqui na torcida para o Congresso americano fazer o que nós não temos capacidade de fazer. Apesar de ter muitos deputados aqui da oposição querendo justiça, a maioria a gente sabe de que lado está. Então, que o ministro Alexandre de Moraes pague pelos crimes que cometeu. Estava lendo uma matéria de um desembargador que foi afastado por suposta cobrança de propina. Um desembargador de São Paulo, Ivo de Almeida, tá na matéria o nome dele. Ele ia receber 1 milhão só para transferir um traficante de São Paulo para o Mato Grosso, porque lá já estava encomendada a fuga desse traficante. Ele 1 milhão só para transferir. Ele não conseguiu transferir porque ele não conseguiu convencer os pares dele lá que, pelo jeito, eram honestos ou não quiseram se envolver com esse rolo dele. Ele ia levar 1 milhão. Aí derrubaram a casa lá. Esse traficante que ia pagar é Antônio Joaquim Motter, chamado de Motinha. Devia estar no inferno esse desgraçado. Esse tal de Motinha é um vagabundo. E eu acabei lendo na matéria que ele tem vários helicópteros que transportam cocaína, inclusive o helicóptero que a polícia do Paraná pegou. Aí, coincidentemente, eu vi a matéria e trouxe aqui a descrição. Bilionário Motinha pagaria propina que derruba o juiz paulista. Até falaram aqui, ó, mas ele tem 1 milhão, vai pagar em dinheiro? O cara falou aqui, ó, tá de brincadeira, né? O cara é bilionário, tem 50 mil boi, tem 8 mil alqueires, alqueirão de soja, tem uns 20 ou 30 helicópteros de avião. Esquece, cocaína então deve ter mais de 6, 7 toneladas estocadas na fazenda. Respondeu o homem identificado pela PF como Dr. Luiz Mana. Então, quer dizer, esse desgraçado acumulou esse patrimônio todo que deveria ser confiscado. Aí sim, eu sou a favor de doar para quem precisa de terra para plantar. Não invadir terra de trabalhador, de gente que comprou e pagou na terra, mas terra de traficante, vagabundo. Confiscar todos os patrimônios desse tal de Motinha, que para mim é um bostinha, e enfiar esse vagabundo na cadeia. E o pessoal pode apagar o bagulho aí. Mas, enfim, vagabundo, Motinha, você é vagabundo, traficante. No Paraná você se ferrou, seu vagabundo. Outro comentário aqui, só um segundinho. STF legislando. Agora, ó, tá ao vivo, tá passando pra todo lado aí, pra definir quem é usuário e traficante de maconha. Vai liberar a maconha pro povo aí, planta macho, planta fêmea, sei lá que, planta trans, o diabo a 4 aí. O Toffoli falou que cada ministro lá tem 100 milhões de votos. Ô Toffoli, se você arrumar um cara que votou em você pra ser ministro, um voto em urna ou em papel, eu renuncio ao meu mandato. Mentiroso. A Marcha da Maconha no dia 16 de junho em São Paulo.
pasme, eu estava na comissão do direito dos mandos, né? Porque lá está mais para defender bandido do que qualquer outra coisa, mas eu gosto de estar nessa comissão para confrontá-los. Um cidadão simplesmente gritou, viva a maconha. Eu pedi para conduzir ele para a DEPOL. Chegando lá, foi identificado como assessor da deputada Érica Cocai. Então, vocês estão vendo aí por que querem defender tanto a legalização da maconha, né? Mas não vão conseguir legalizar, não. O outro requerimento moção de repúdio à fala do presidente Lula, que culpa as armas pela violência no Brasil. Dizer a esse ex-presidiário mentiroso, traidor da pátria, ladrão, que a culpa da violência, vou ser intimado depois de novo na Polícia Federal. E é ladrão mesmo. Eu não quero acreditar que a Polícia Federal prendeu um criminoso por mais de 500 dias sendo inocente. E detalhe, que eu falei com o delegado, se ele fosse inocente, quando uma pessoa é inocente e é presa um dia, uma semana, quando ela sai, ela faz o quê? Ela processa o Estado. E esse ex-presidiário traidor da pátria não processou ninguém. Por quê? Porque sabe que é corrupto mesmo. Então dizer a esse ex-presidiário traidor da pátria que não são as armas que geram violência. Porque o criminoso hoje, ele ri da polícia, ele ri da pena, ele ri do sistema prisional, ele ri do cidadão de bem. Por quê? Porque ele não é punido. O Brasil tinha que fazer igual El Salvador, trancar esses vermes, essa escória. Não tem jeito. Se o pastor Henrique tivesse aqui, não, ele merece uma segunda chance, coitado, tadinho, leva para casa, vai lá, leva para dentro da tua igreja. Não tem jeito, presidente. Tem criminoso que não tem jeito, não tem jeito. É a escória da sociedade. Tem que chegar lá, trancar 40, 50 anos e falar assim, ó, você não vai sair mais. Por exemplo, um criminoso que violenta uma criança, ele tem que passar, primeiro que para mim era pena de morte, mas tudo bem, não tem. Pena de morte, não tem. 50 anos na cadeia, preso, não tem saidinha, não tem Natal, não tem nada. Você violentou uma mulher, violentou uma criança, você vai passar 50 anos na cadeia preso, como é o Salvador. Então, só mais 30 segundos. Problema hoje da violência do nosso país não é mais livros, mas o criminoso ele tem que ser punido. E ele ri, porque ele sabe que não vai ser punido. Ele comete um latrocínio, fica lá preso 3, 4 anos e sai. E sai. Você vê aqui, ó, decisões do STF proibindo a polícia de subir morro para combater o narcotráfico. Então, dizer esse ex-presidiário, nós somos a favor do armamento do cidadão de bem. O cidadão de bem tem o direito de se defender. Criminoso que entrar na nossa casa para estuprar nossa mulher, nossa filha, tem que sentar bala num criminoso, num vagabundo desse. A hora que o nosso país punir o criminoso e cidadão de bem estiver armado, eu quero ver se os índices de violência não diminuem. Uma mulher que vai ser estuprada, tem um vídeo aí excelente, que uma mulher sentou o dedo em 2 assaltantes. Obrigado, presidente. Muito obrigado. O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição criminalizando porte e a detenção e o uso de qualquer tipo de droga, não é só de maconha, qualquer tipo de droga ilícita está lá numa proposta de emenda à Constituição que pende de votação aqui na Câmara. E aqui faço um apelo. Líderes dos partidos, o nosso líder do PL já buscou urgência, inclusive, na tramitação dessa proposta de emenda à Constituição, que a Câmara vote de uma vez. Presidente da Câmara, senhor Arthur Lira, vamos colocar em votação de uma vez por todas a proposta de emenda à Constituição já aprovada no Senado e que precisa ser deliberada, discutida aqui na Câmara dos Deputados. Para quê? Para que o STF não siga usurpando de uma função que não lhe pertence. Não cabe ao ministro do STF tratar sobre legislação penal, ainda mais uma questão tão cara à sociedade brasileira, como é a questão das drogas. Essa questão das drogas traz consigo uma questão muito preocupante em relação à saúde pública. Nós sabemos
o Sistema Único de Saúde não tem condições hoje de atender nem os casos graves, minimamente graves, como é que vai atender uma grei de drogados que vamos ter que conviver com a liberação / incentivo ao uso de maconha. Nós temos outras coisas a priorizar do que tratar da nossa juventude drogada. Não é isso que a família brasileira quer, não é isso que nós queremos para nossos filhos. Queremos que eles tenham profissão, que estudem, que tenham um futuro decente pela frente e não que encham a cabeça, não que encham as suas cabeças de maconha ou de qualquer tipo de droga. Isso aí é criar uma geração, Faur, de zumbis. Mas é isso que essa petezada e a esquerda querem. Zumbis para que não pensem e não pensando não saibam fazer as melhores escolhas. E além da questão da saúde pública, tem a questão da segurança pública. Cada cigarrinho de maconha que ludicamente é fumado lá na Avenida Paulista ou lá em Ipanema, Leblon, em qualquer lugar, está manchado de sangue. Porque 60% dos homicídios praticados no Brasil têm relação direta ou indireta com o tráfico de drogas. Então vamos liberar o consumo de maconha, mas o tráfico é proibido. Óbvio que isso aí vai só empoderar ainda mais o tráfico de drogas no Brasil e aquilo que já está ruim vai piorar muito mais. Então, Câmara dos Deputados, nós,